Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Hoje vamos ler e comentar um pouco sobre os versículos do capítulo 16 de 1 Nef, versículo 1 ao 23. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Se você ainda não ouviu nenhum episódio, convido você a se inscrever no nosso canal e ouvir os outros episódios que já estão disponíveis aqui no YouTube, também aqui no Spotify, para que você possa ouvir e participar, aprender um pouco mais aí com os conteúdos que nós produzimos aqui no canal Caminho do Discipulado. Nessa semana, Dia das Mães, também temos uma série que é Mães das Escrituras, com 13 episódios, e eu convido você a acompanhar essa série também bem especial sobre as Mães das Escrituras. Espero que você esteja bem onde você estiver, que o seu dia possa ser cada vez melhor, onde você estiver, seja no trânsito, em casa, na academia, caminhando, correndo, acordando ou indo dormir. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. E para iniciar hoje, vamos iniciar com os quadros primeiro Curiosidade e depois História de Fé. Curiosidade. Você sabe qual é o nome mais longo escrito no Livro de Mórmon? Ele está em 2 Nef, capítulo 18, versículo 1, e o nome é Maer Salal Has-Bas. Então, uma ótima dica aí para quem ainda não tem filho ou que está com a esposa grávida ou está aguardando aí o nascimento do seu filhinho. Uma dica aí, 2 Nef, capítulo 18, versículo 1, Maer Salal Has-Bas. História de Fé. Essa história foi contada pelo presidente Russell M. Nelson na Conferência Geral de outubro de 2020 e diz o seguinte: há pouco tempo, a esposa de um de nossos netos estava passando por dificuldades espirituais. Vou chamá-la de Jill. Apesar dos jejuns, das orações e das bênçãos do sacerdócio, o pai de Jill estava morrendo. Ela estava com muito medo de perder tanto seu pai quanto seu testemunho. Tarde da noite, minha esposa, a irmã Wendy Nelson, contou-me sobre a situação de Jill. Na manhã seguinte, Wendy se sentiu inspirada a compartilhar com Jill que minha resposta para sua luta espiritual estava em uma única palavra. Era a palavra míope. Tempos depois, Jill admitiu a Wendy que a princípio ela ficou arrasada com minha resposta. Ela contou: eu esperava que vovô me prometesse um milagre em relação ao meu pai. Fiquei pensando por que a palavra míope foi a única coisa que ele sentiu compelido a dizer. Depois da morte do pai de Jill, a palavra míope continuou vindo à mente dela. Ela abriu seu coração para compreender ainda mais profundamente que a palavra míope vinha de miopia. E ela começou a mudar de ideia. Jill disse depois: a palavra míope fez com que eu parasse e pensasse e me curasse. Aquela palavra agora me traz paz. Ela me lembra de expandir minha perspectiva e buscar as bênçãos eternas. Ela me lembra que há um plano divino e que meu Pai ainda vive. Aquele que me ama e cuida de mim. A palavra míope me guiou a Deus. Tenho muito orgulho de nossa preciosa neta. Durante esse período desolador de sua vida, a querida Jill está aprendendo a aceitar a vontade de Deus. E em relação a seu pai, com uma perspectiva eterna de sua própria vida. Por escolher permitir que Deus prevaleça, ela está encontrando paz. Agora eu vou ler o bloco de versículos de hoje que vamos estudar nesse episódio, que está em 1 Nef, capítulo 16, versículo 1 ao 23, e diz o seguinte: e aconteceu que após ter eu, Nef, acabado de falar a meus irmãos, eis que eles me disseram: tu nos tens declarado coisas duras, mais do que somos capazes de suportar. E aconteceu que eu lhes disse que sabia haver declarado coisas duras contra os iníquos, de acordo com a verdade. E justifiquei os justos, e testifiquei que eles seriam exaltados no último dia. E os culpados consideram, portanto, a verdade dura, porque penetra-lhes até o âmago.
E agora, meus irmãos, se fosseis justos e estivesseis dispostos a ouvir a verdade e a segui-la, a fim de andar retamente diante de Deus, não iríeis murmurar por causa da verdade e afirmar: tu dizes coisas duras contra nós. E aconteceu que eu, Nefe, com toda diligência, exortei meus irmãos a guardarem os mandamentos do Senhor. E aconteceu que eles se humilharam diante do Senhor, de modo que me alegrei e tive grande esperança de que viessem a seguir os caminhos da retidão. Ora, todas essas coisas foram ditas e feitas enquanto meu pai vivia numa tenda, no vale que ele chamara Lemuel. E aconteceu que eu, Nefe, tomei para esposa uma das filhas de Ismael, e meus irmãos também tomaram para esposas as filhas de Ismael, e Zorã também tomou para esposa a filha mais velha de Ismael. E assim cumpriu meu pai todos os mandamentos que o Senhor lhe dera, e eu, Nefe, também fui extremamente abençoado pelo Senhor. E aconteceu que durante a noite a voz do Senhor falou ao meu pai e ordenou-lhe que no dia seguinte prosseguisse viagem pelo deserto. E aconteceu que meu pai se levantou pela manhã e, saindo à porta da tenda, notou com um grande espanto que havia no chão uma esfera esmeradamente trabalhada, e era feita de latão puro. E no seu interior havia 2 agulhas, e uma delas indicava-nos o caminho a seguir no deserto. E aconteceu que reunimos todas as coisas que deveríamos levar para o deserto, e todo o restante das provisões que o Senhor nos dera, e juntamos sementes de toda espécie a fim de levarmos para o deserto. E aconteceu que tomamos as nossas tendas e partimos para o deserto, atravessando o rio Lamã. E aconteceu que viajamos pelo espaço de 4 dias na direção aproximada sul-sudeste, e novamente armamos nossas tendas e demos ao lugar o nome de Sazer. E aconteceu que tomamos nossos arcos e nossas flechas e saímos pelo deserto à procura de caça para nossas famílias. E depois de havermos obtido a caça, voltamos outra vez para junto de nossa família no deserto, no lugar chamado Sazer. E saímos novamente pelo deserto, seguindo a mesma direção, mantendo-nos nas partes mais férteis do deserto, que acompanhavam os limites próximos ao Mar Vermelho. E aconteceu que viajamos pelo espaço de muitos dias, caçando pelo caminho com nossos arcos e nossas flechas, nossas pedras e nossas fundas. E seguimos a direção indicada pela esfera, que nos levou aos lugares mais férteis do deserto. E depois de havermos viajado pelo espaço de muitos dias, armamos nossas tendas por algum tempo, a fim de novamente descansar e obter alimento para nossas famílias. E aconteceu que quando eu, Nefe, saí para caçar, eis que quebrei meu arco, que era feito de aço puro, e tendo quebrado meu arco, eis que meus irmãos se zangaram comigo, por causa da perda de meu arco, porque não conseguimos alimento. E aconteceu que voltamos sem alimento para junto de nossas famílias, e estando todos eles bastante fatigados por causa da viagem, sofreram muito com a falta de alimento. E aconteceu que Lamã e Lemuel e os filhos de Ismael começaram a murmurar muito por causa de seus sofrimentos e aflições no deserto. E meu pai também começou a murmurar contra o Senhor seu Deus. Sim, e estavam todos extremamente aflitos, a ponto de murmurarem contra o Senhor. Ora, aconteceu que eu, Nefe, fiquei aflito, juntamente com meus irmãos, pela perda de meu arco. E tendo os seus arcos perdido a elasticidade, as coisas tornaram-se muito difíceis, sim tanto que não podíamos conseguir alimento. E aconteceu que eu, Nefe, falei muito a meus irmãos, porque tornaram a endurecer o coração, a ponto de queixarem-se do Senhor seu Deus. E aconteceu que eu, Nefe, fiz um arco de madeira, e de uma vara reta fiz uma flecha. Portanto, me armei de um arco e flecha, e uma funda e pedras, e perguntei a meu pai: aonde deverei ir para obter alimento? Bom, o primeiro comentário do bloco de hoje que eu gostaria de fazer está no versículo 9 e 10 do capítulo 16, onde diz o seguinte, no versículo 9: Aconteceu que durante a noite a voz do Senhor falou ao meu pai e ordenou-lhe que no dia seguinte prosseguisse viagem pelo deserto.
E aconteceu que meu pai se levantou pela manhã e saindo na porta da tenda, notou com grande espanto que havia no chão uma esfera esmeradamente trabalhada, e era feita de latão puro, e no seu interior havia 2 agulhas, e uma delas indicava-nos o caminho a seguir no deserto. Então aqui é interessante, quando o Leí tem o contato com a liahona, o Senhor apresentou, preparou e entregou para ele a liahona. Então o Senhor mandou ele com sua família para o deserto e preparou para eles uma bússola. Então o Senhor nunca vai nos mandar para o deserto sem antes preparar uma bússola, ou enviar junto com a nossa saída para o deserto uma bússola. Então, se nós achamos que estamos no deserto e estamos perdidos, pode ter certeza que existe já uma bússola que o Senhor preparou para ajudar você, que tem uma bússola preparada. Talvez você só não enxergou. Leí aqui, ele levantou pela manhã e ele saiu à porta da tenda, e então ele notou que havia no chão uma esfera esmeradamente trabalhada, que era a liahona, e ela indicava o caminho a seguir no deserto. Então talvez o que falta para nós enxergar a bússola, se nós não estamos enxergando a bússola enquanto estamos em meio aos nossos desertos, seja fazer isso aqui que Leí fez. Ele se levantou, ele saiu para fora e ele notou que havia então a esfera esmeradamente trabalhada. Então precisamos nos levantar, precisamos estar dispostos a sair um pouco para fora e ir em direção ao deserto. Talvez é quando nós damos os primeiros passos ao deserto, com coragem, com fé, que nós vamos poder notar, como Leí notou, a liahona, a bússola que o Senhor nos preparou. Essa bússola pode ser várias coisas, pode ser a própria palavra do Senhor, né, que é o simbolismo aqui da liahona, pode ser o Espírito do Senhor para nos orientar, pode ser um líder amoroso que vai nos aconselhar, pode ser alguém, assim, um anjo que o Senhor vai colocar em nosso caminho, pode ser uma inspiração, um sonho, uma revelação. O Senhor vai sempre nos dar uma bússola em meio aos nossos desertos, para que nós possamos atravessar por eles da melhor maneira possível. O Senhor não vai nos mandar para o deserto ou permitir que nós andemos no deserto sem ter preparado uma bússola para nos guiar e nos indicar o caminho que nós devemos seguir. Outro comentário que eu gostaria de fazer desse bloco está no versículo 14 de 1 Nef 16 e diz o seguinte: então aqui, antes de ler, eles foram orientados a seguir pelo deserto, né? O Senhor preparou a liahona, a bússola, e eles foram orientados a pegar suas provisões, todos os seus bens e partir para o deserto. E aqui no versículo 14 diz assim: E aconteceu que tomamos nossos arcos e nossas flechas e saímos pelo deserto à procura de caça para nossas famílias. E depois de havermos obtido a caça, voltamos outra vez para junto de nossas famílias no deserto, no lugar chamado Sazer. E saímos novamente pelo deserto, seguindo na mesma direção, mantendo-nos nas partes mais férteis do deserto, que acompanhavam os limites próximos ao Mar Vermelho. Então aqui eles foram orientados pelo Senhor a ir para o deserto, andar pelo deserto. Só que aqui diz como que eles andaram pelo deserto. E diz assim, e saímos novamente pelo deserto, seguindo na mesma direção, mantendo-nos nas partes mais férteis do deserto, que acompanhavam os limites próximos ao Mar Vermelho. Então eles estavam no deserto, mas enquanto eles estavam no deserto, eles se mantiveram nas partes mais férteis do deserto e ficaram no lado mais próximo ao mar. Então, quando nós tivermos que atravessar os nossos desertos da vida, e nós vamos ter que atravessar os desertos da vida, todo o caminho do discípulo de Cristo, ele vai por algum momento cruzar por um deserto, que nós possamos em nossos desertos seguir esse modelo aqui deixado por Nef e sua família, de andar nos caminhos, nos manter nas partes mais férteis do deserto. Mesmo o deserto, ele tem as partes mais férteis, as partes melhores para andar. Que nós possamos andar nas partes mais férteis do deserto, ou seja, aquelas partes que têm potencial de crescimento, potencial de gerar frutos. Mesmo no deserto, nós podemos
encontrar as partes mais férteis, as partes de maior crescimento. Muitas vezes nós podemos passar pelo deserto e não ter nenhum crescimento. O propósito, quando nós passamos pelos desertos da vida, é que nós possamos crescer, nos desenvolver, nos tornar melhores e nos aproximar do Salvador. E uma maneira como isso pode acontecer é nós seguindo esse padrão do versículo 14, mantendo-nos nas partes mais férteis do deserto. Então, andar pelo deserto nem sempre vai ser uma escolha. Às vezes é quase algo que nós todos vamos ter que andar. Não diria que é uma obrigação, mas todo o caminho do discípulo ele passa pelo deserto. Então talvez essa não seja uma escolha, andar ou não andar pelo deserto. Mas tem uma escolha que eu e você podemos fazer, que é enquanto tivermos que andar pelo deserto, escolher nos manter no caminho mais fértil do deserto. E o caminho mais fértil do deserto é andar próximo do Senhor, é andar com Jesus Cristo, é andar próximo do Espírito Santo. E aqui diz que eles andaram também no caminho que acompanhava, que era mais próximo ao Mar Vermelho, ou seja, mais próximo ao mar, à água. Que nós, ao andarmos nos nossos desertos, mesmo que não estejamos no mar, eles estavam no deserto, né? Mas mesmo no deserto, eles procuraram andar no caminho do lado que ficava mais próximo ao mar, à água. Que nós, ao andar por nossos desertos, possamos ainda assim escolher andar pelo lado do caminho mais próximo ao mar, à água viva, que é Jesus Cristo. Então, que nós possamos, mesmo que estejamos em nossos desertos, escolher. Tô no deserto? Tô sim, mas eu escolho, mesmo no deserto, andar próximo de Cristo, andar do lado mais fértil, andar do lado mais próximo à água viva, que é o Salvador, Jesus Cristo. Esse capítulo tem, acredito que uma das minhas histórias preferidas em todo o livro de Mórmon. Eu amo essa história e nem de longe eu vou poder comentar tudo o que eu gostaria sobre essa história, que é a história do arco de aço que quebra, o arco de Nefe que quebra. Eu amo essa história, tem tantas lições aqui. Eu vou compartilhar apenas alguns pensamentos sobre ela. E talvez um dia eu faça um outro material com mais profundidade, porque realmente eu vejo muitas lições e já aprendi muita coisa estudando essas lições aqui desse capítulo de 1 Nefe 16. Então, eles estavam no deserto, o arco quebra. Aqui tem uma primeira lição importante aqui, ó. No versículo 16 diz assim, ó: e seguimos a direção indicada pela esfera que nos levou aos lugares mais férteis do deserto. Isso está no versículo 16. E aí lá na frente diz assim, vamos achar aqui, e aconteceu que saí para caçar e eis que quebrei meu arco. Então, uma lição aqui entre o versículo 16 e o 17 e o 18, tá? Primeiro, no versículo 16 diz que eles estavam seguindo a orientação dada pela esfera, e a esfera era preparada pelo Senhor. Então, eles estavam no caminho indicado pelo Senhor. Não obstante, no versículo 18, andando no caminho indicado pelo Senhor, quebrou o arco. Então, o fato de nós estarmos no caminho certo não vai nos privar de passar por provações, não vai nos privar de ter nossos arcos quebrados, ter nossas dificuldades, problemas que acontecerão no caminho. Muitas vezes temos uma fantasia quase, pensando que o fato de estarmos no caminho certo não vai nos colocar em meio a dificuldades. Não, eu estou no caminho certo, logo não vou ter dificuldades. Logo vai ser tudo maravilhoso até eu chegar no meu destino. Também temos um outro pensamento errado. Poxa, aconteceu isso, quebrou meu arco, eu estava aqui com minha família, então eu acho que eu estou no caminho errado. Eu não estou no caminho certo. Se eu estivesse no caminho certo, não teria quebrado o arco. Então, se quebrou o arco, logo eu estou no caminho errado. Então, essa associação ela não deve ser feita. O fato de nós estarmos no caminho certo, no caminho indicado pela esfera ou indicado pelo Senhor aqui nesse caso,
não impossibilitou que o arco quebrasse, não impossibilitou que eles passassem por uma provação, tiveram uma dificuldade, ficaram sem comida em casa. É como se Nefe fosse o único trabalhador da família naquele momento e ele perdeu o emprego, ficou desempregado. Então, e eles estavam no caminho certo. Então, essa é uma grande lição que nós podemos tirar daqui, né? De que o fato de estarmos no caminho certo não vai nos privar das dificuldades da vida. E o fato de nós termos dificuldades na vida não significa também que estamos no caminho errado. Então, essas duas coisas são muito, muito importantes. Outra lição desses versículos, aqui diz então que o arco quebrou e mostra a reação de Nefe, seus irmãos e de Leí. E aí nós podemos ver a grandeza de Nefe, como que Nefe era grande na maneira como ele reagia às dificuldades. E é isso que nos faz grande espiritualmente, grande nessa vida. É a maneira como nós reagimos diante das coisas erradas. Reagir bem quando tudo vai bem é fácil. Estar feliz, contente, grato quando tudo está bem é fácil. Agora, manter a nossa compostura espiritual, manter a nossa esperança, a nossa confiança quando as coisas dão errado, aí é o grande teste. E é o teste que a família de Leí passou. Lamã e Lemuel fala que eles murmuraram muito por causa disso. Né? Não diz só que murmuraram, diz que murmuraram muito. Está no versículo 20. Aqui fala sobre Leí, que Leí se queixou. Então Leí não murmurou, mas ele se queixou. Né? E Nefe, qual foi a reação de Nefe? Versículo 21. Aconteceu que eu, Nefe, fiquei aflito, juntamente com meus irmãos, pela perda de meu arco. Então Nefe ficou aflito, mas ele não murmurou, ele não reclamou e ele não endureceu o coração. Então essa é a maneira como nós devemos reagir e nos preparar, né, para que possamos reagir dessa forma. Eu sei que realmente não é fácil, né? Na teoria é muito fácil, mas quando as coisas dão errado, é ali que nós somos provados. É ali que a nossa fé é provada. São mares turbulentos que fazem bons marinheiros, né? Eu não lembro bem a frase, mas é mais ou menos assim. É que o mar tranquilo ele não faz bons marinheiros. Eu não posso saber se eu sou um bom marinheiro só andando por águas tranquilas. Eu vou saber se eu sou um bom marinheiro diante das águas turbulentas, diante das tempestades. É ali que eu vou me provar se eu sou ou não um bom marinheiro. E aqui nós podemos ver a reação bem clara. A reação de Leí, reação de Nefe e reação de Lamã e Lemuel. E podemos ter tá em um desses três grupos, né? Ser logo Lamã e Lemuel que murmuraram muito, diz aqui, né? Murmuraram e reclamaram tudo que eles podiam. Podemos ser como Leí, né? Que se queixou, né? Pelo que aconteceu. Ele já era velhinho, enfim, devia ser difícil ficar sem comida também. Ou podemos ser como Nefe. Nefe ficou aflito, tá? Ficar aflito, triste por algo ruim que acontece não é um problema. Mas a questão é não deixar isso mudar o nosso comportamento e a nossa atitude para com Deus. Por exemplo, eu posso ficar triste por algo que aconteceu de errado, algo que aconteceu de ruim na minha vida. Mas não posso deixar com que isso altere ou mude a minha maneira de servir ao Senhor. Agora que eu estava fazendo as coisas certas, me esforçando, mas agora deu isso errado. Quer saber? Eu vou parar, eu vou desistir. Não, eu não vou continuar. Chega para mim, assim não quero, sabe? Não, devemos ser diligentes, né? Devemos ser como Nefe. Ele ficou aflito, sim, isso está lá no versículo 22, no versículo 21, diz que ele ficou aflito, sim, mas ele foi atrás de uma solução. E a solução não tinha, eles estavam no deserto, não tinha como consertar o arco de aço. Qual que era a solução mais próxima da ideal? Era pegar uma madeira, fazer um arco de madeira, e foi isso que ele fez. Então, talvez nós não vamos ter a solução ideal à nossa disposição quando as coisas dão errado. Talvez hoje você não tenha a condição ideal diante de algo que você precisa realizar, de algo que você precisa na sua vida. Mas qual que é a solução mais próxima do ideal que você tem à sua disposição? Nem que seja algo bem diferente. Um arco de madeira não tem nada a ver com um arco de aço.
não tem nada a ver. A resistência, a elasticidade, o preparo não é o mesmo. Mas era o mais próximo do ideal que Nefe tinha à sua disposição, e foi isso que ele fez. Ele usou do mais próximo do ideal. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para conseguir o objetivo desejado. Então, da mesma forma, nós, talvez não temos hoje a situação ideal, mas qual que é o mais próximo do ideal que eu tenho hoje? Poxa, é só isso aqui. Tudo bem, vamos usar do que nós temos. Talvez podemos lembrar do Salvador Jesus Cristo alimentando a multidão de 5.000 homens no Novo Testamento, mais as mulheres e mais as crianças. Eles não tinham ali um restaurante, um fast food que pudesse preparar os alimentos, para todas aquelas pessoas que acredita-se que eram em torno de 20.000 pessoas, Imagina fazer uma festa, um evento para 20.000 pessoas. Até hoje seria difícil fazer isso, Imagina naquela época, eles não tinham equipamentos, não tinham o alimento estocado ali, mas qual que era o mais próximo do ideal que eles tinham? Era os pães e os peixinhos, e foi daquilo que o Salvador usou, do mais próximo que eles tinham do ideal, para que se tornasse um milagre. E foi isso que Nefe fez. Nefe pegou o arco, pegou a madeira, fez um arco, fez uma flecha, e era o mais próximo que ele tinha. E o Senhor abençoou, e eles conseguiram, com aquele arco de madeira, com aquela flecha de madeira, eles conseguiram o alimento para a família deles. Então, essa é uma grande lição também que nós podemos tirar para a nossa vida. Eu falei que eu não ia comentar tanto, mas é que eu amo muito esse capítulo 16. Só tem mais uma lição aqui, tá? Que acho que é muito interessante. Então aqui, Leí, ele reclamou, ele murmurou. Leí era o líder, ele era o profeta, era aquele que dava as orientações sobre o caminho a ser seguido. Afinal, foi ele que recebeu a revelação quando eles estavam em Jerusalém, que deveria sair de lá e ir para o deserto. Então, lógico que era ele o líder, e ele a quem deveria dar qual era o caminho a ser seguido. Leí tinha murmurado, ou seja, não era uma atitude correta de um líder, daquela altura do campeonato, se tá murmurando contra o Senhor. Leí tinha murmurado aqui, reclamado do Senhor. Então, Nefe, ele fez tudo que estava ao seu alcance, pegou o arco de madeira, e ele poderia muito bem ter dito assim: olha, quer saber? Meu pai está reclamando, está murmurando, eu não vou perguntar para ele, eu vou perguntar direto ao Senhor, e o Senhor vai me mostrar o caminho a seguir. Olha lá o pai reclamando. Ele poderia ter focado direto na falha, no erro do líder, no erro do seu pai, Leí. Mas o que ele fez? Ele pegou o arco de madeira, a flecha de madeira, e ele falou assim, ele foi até o pai dele e perguntou: pai, líder, profeta, presidente, bispo, aonde deverei ir para obter alimento? Que lição maravilhosa! Seu líder estava murmurando, seu líder tinha falhado na presença dele, mas ele respeitou o chamado do líder, ele respeitou o manto do líder. Ele não viu ali o homem Leí que tinha murmurado porque estava sem comida. Ele viu ali o profeta Leí que tinha sido inspirado por Deus a pegar sua família e partir para o deserto. E ele se dirigiu ao profeta Leí e perguntou: aonde deverei ir para obter alimento? E então o profeta deu a instrução. O homem Leí se arrependeu de suas falhas e o profeta voltou à ação. E ele deu a instrução qual o caminho. Nefe foi lá e conseguiu o alimento. Que lição maravilhosa! Todos nós vamos ver em alguns momentos nossos líderes talvez cometerem, não em algum momento, mas em algum momento pode acontecer de nós vermos algum líder falhar. Nefe viu isso acontecer, Nefe viu. E essa é a reação correta diante da falha de algum líder. Não é julgar, não é criticar e nem ignorar ele porque ele falhou. Nefe poderia muito bem aqui dizer: não, quer saber? O meu pai não está digno. O meu pai não está digno para receber revelação. Eu não vou perguntar para ele. Ele falhou. Ele não sabe nem para ele. Ele não está sabendo nem para a família, nem para ele. E ele vai saber me ajudar? Nefe poderia ter pensado assim. Será que às vezes nós não pensamos assim diante dos nossos líderes? Nefe nos deu um modelo.
Ele fez tudo que estava ao seu alcance e depois então foi até o líder e pediu a orientação final. E Leí falou, vai para lá, e ele foi para lá. Ele seguiu o conselho do líder, ele buscou o conselho do líder e ele não viu o homem Leí, ele viu ali o profeta Leí. Ele não viu a pessoa, ele viu o chamado sagrado que aquela pessoa tinha recebido do Senhor. Pergunta e resposta. Amo o Evangelho e tenho um testemunho do Evangelho, mas falar dele às pessoas me causa pavor e medo. Como eu posso vencer o meu medo? Segue a resposta. Até mesmo os melhores missionários às vezes ficam tensos ao partilharem do Evangelho. Contudo, vencem esse temor da mesma forma pela qual sobrepujam qualquer outro, substituindo o medo pela fé. As Escrituras estão cheias de palavras de incentivo, como por exemplo em Isaías 41. Não temais, eu te ajudo. Doutrina e Convênios 38:30. Se estiverdes preparados, não temereis. Ou Timóteo, 2 Timóteo 1:7-8, que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. É preciso esforço e prática para desenvolver o tipo de fé que substitui o medo pela força e o amor. Não basta simplesmente esperar que a fé nos venha de modo natural. É necessário desenvolvê-la. Comece pensando em pequenas maneiras de prestar testemunho. Uma sugestão é escrever seu testemunho numa carta ou registrá-lo no diário uma vez por semana. Quando você se sentir confiante para externar seu testemunho por escrito, tente prestá-lo na reunião sacramental, na noite no lar ou para um amigo mais próximo. Ao aprimorar sua capacidade de testificar, sua confiança e fé aumentarão. Se você ficar tenso por achar que não conseguirá responder a perguntas que surgirem, um pouco de preparação poderá ajudar. O Senhor disse a Hyrum Smith em Doutrina e Convênios 11:21. Primeiro, procura obter a minha palavra. Então, tua língua será desatada. E então, se o desejares, terás meu espírito e minha palavra. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Espero que tenha valido a pena para você essa experiência, os aprendizados, os comentários, a leitura do Livro de Mórmon. E convido você a seguir o caminho do discipulado, a ouvir outras séries que temos no nosso canal, no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook, no Telegram. E convido você a ouvir os outros episódios que já estão disponíveis, dessa série, o Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado pela sua companhia e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.